Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando nesse sábado, mais um final de semana, né? Mais uma pílula inspiradora do bem, luz e paz, como sempre, para o seu coração, muita luz e paz para a sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem medo de ser feliz? Gente, eu sei que essa pergunta pode causar um certo espanto, assim, né, à primeira vista, porque naturalmente as pessoas falam, uai, Ricardo, como assim? É óbvio que eu não tenho medo de ser feliz, né? Eu quero ser feliz, aliás, é o que eu mais quero na minha vida, ser feliz. Mas veja bem, eu não estou questionando que você queira ser feliz, a minha pergunta não foi essa. Eu estou perguntando se você tem medo de ser feliz. Gente, quando nós vamos fazer uma análise mais profunda da nossa forma de viver, a gente percebe que o ser humano é extremamente contraditório, né? Você fala que quer uma coisa, mas faz outra. Você diz que quer viver de um jeito, mas vive de outro. Você deseja ter determinados resultados, mas não faz por onde. Vamos falar de coisas óbvias? Vamos falar de coisas simples. Quantas pessoas falam, eu quero ser uma pessoa calma, mas vive de maneira ansiosa? E aí, como é que faz? Né? Quantas pessoas falam, não, eu quero fazer uma dieta, mas sai da dieta, não é? Quantas pessoas dizem, eu quero caminhar, mas não caminha? Quantas pessoas falam, não, eu quero ter um ótimo relacionamento com os meus filhos, mas não conseguem? Não, eu quero ter foco para cuidar da minha área espiritual, mas não dão conta. Percebe? O fato de você ter o desejo, uma intenção positiva, seja ela qual for, embora seja o primeiro passo, né, claro, num caminho de progresso, não significa que esse progresso vai acontecer, né? Pelo contrário. Muitas pessoas passam a vida toda, aliás, só com intenções boas, mentem para si mesmos de que no dia seguinte vão começar a agir de verdade, só que esse dia seguinte nunca chega. E o problema é que um dia, esse dia seguinte vai ser no mundo espiritual, quando a gente morrer de novo. Então, meus amigos, quando eu pergunto para você se você tem medo de ser feliz, é uma pergunta para o seu inconsciente, não é para a sua mente racional cheia de bloqueios de respostas pré-estabelecidas. Porque muitas vezes nós temos comportamentos contraditórios que estão nos punindo por coisas que nós fizemos lá atrás, num passado que você nem lembra qual é. Né? O nosso inconsciente ele é muito poderoso e ele remonta as memórias espirituais de existências pretéritas, creia você nisso ou não. Não é à toa que desde criança a gente vê algumas pessoas com inúmeras tendências diferentes, mesmo sem necessariamente herdar isso da cultura dos pais ou do lugar onde vivem. Por quê? Porque o espírito ele preexiste, né? Quando a gente volta para a matéria, a gente tem uma história, óbvio, né? Nós temos uma carga enorme de informações e experiências do passado. Independente se você acredita ou não, isso faz diferença. Essa carga está influenciando você. Do mesmo jeito que você não precisa acreditar na eletricidade. Você enfia o dedo numa corrente elétrica, você toma choque, não é assim? Você não precisa acreditar na gravidade, mas ela está te puxando para você ficar aqui com os pés na terra ao invés de flutuar, porque essa é a lei. Então o que acontece? Para ser feliz, significa que nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que nos faz infelizes. Presta atenção nisso. Muitas pessoas falam assim, eu não sei o que eu preciso fazer para ser feliz. Então aqui vai uma dica, comece abrindo mão de fazer o que te faz infeliz. Não é? Porque muitas vezes você fala assim, poxa, eu estou comendo coisas que me fazem mal. Então por que come? Puxa vida, mas eu estou brigando com as pessoas que eu não quero brigar. Então, por que briga? Ricardo, mas é mais forte do que eu. Pois é, mas é isso que eu estou lhe dizendo. Foi mais forte que você no passado. Esse reflexo condicionado que parece que está aí dentro de você como um espectro, uma sombra, né? Te fazendo fazer coisas que você não quer. Você precisa reconhecer que essa sombra existe, mas ela não é maior do que a sua luz. E você tem que usar seu livre-arbítrio e sua força de vontade para dizer, basta, agora eu vou com consciência, embora reconheça a minha sombra, fortalecer a minha luz e vou caminhar em direção à vida que eu quero, pagando preço por isso, ao invés de simplesmente ficar apegado naquilo que eu não quero e continuar me escondendo atrás das minhas desculpas de ser impulsivo e intempestivo como eu sou. Sabe, meus amigos, felicidade está muito ligada a coisas simples. Só que essas coisas simples, quando a gente não amadureceu ainda, podem parecer complexas. Sabe a beleza de ver uns simples dias de sol, de chuva ou de frio e você agradecer a Deus por ele? Sabe a simplicidade de olhar para sua família cheia de problemas e defeitos, como qualquer família no mundo, mas agradecer por ter uma? Ou quando você acorda e fala, meu Deus, eu estou sozinho hoje na terra, não tenho família, e ainda assim você sorri e dizer, mas apesar disso eu sinto a fé que me guia e me protege.
Essa maturidade existencial, gente, só é possível num coração e numa mente que se esvaziou de tudo aquilo que lhe fazia infeliz. Porque enquanto isso, essa poeira de queixa, de reclamação, de medo, de angústia, impede a gente de ver realmente quem a gente é. Né? Do mesmo jeito que o pó impede, né, que o móvel da tua casa mostre o brilho, esses sentimentos antigos, contraditórios, esse medo de ser feliz, de abrir mão de velhos comportamentos, essa ideia de achar que a gente não vai dar conta, né, de construir um novo hábito, de sustentar isso, tem nos feito permanecer paralisados, enganando a si próprios com discursos bonitos, mas que no final das contas o resultado não necessariamente corresponde à realidade. Então lembre-se, a mudança demanda tempo? Demanda, mas é fundamental a gente ter consciência que a gente precisa ser muito mais firmes com a nossa forma de viver escolhida. E aí, você tem sido firme com a sua forma de viver que você realmente escolheu para ser mais feliz? Pensa nisso com carinho. Tem medo de ser feliz, não? Tá bom? Aliás, gente, eu falei isso ontem, né, na pílula aqui. A gente fez uma pílula sobre as emoções. Não sei se você ouviu ontem, sexta-feira, e eu perguntei para vocês, né? A gente vai ter a nossa próxima maratona do projeto do Vida Quântica agora no dia 21, e a gente estava fazendo uma votação, né, para ver os temas selecionados e tal. Em especial, eu queria falar sobre emoções e fiz uma pergunta, não foi nem a votação, foi uma consulta, né, a muitos de vocês, e pelo menos ontem, toda hora que eu tive contato com alguma informação, inclusive no Evangelho no Lar, as pessoas apoiaram, né, a gente fazer essa maratona sobre as emoções inteligentes, exatamente para a gente explorar a fundo, né, em 5 dias, são 5 lives, vai começar dia 21, na segunda que vem, como ser mais inteligente emocionalmente, né? E não se deixar dominar por esses impulsos, se libertar um pouco desses reflexos cristalizados, né, que estão no nosso inconsciente, para que a gente realmente possa ter uma vida quântica, uma vida extraordinária. Tá bom? Então, se essa for sua opinião, me fala aqui também nas redes sociais, manda mensagem para a nossa equipe para reforçar esse conceito. E aí, semana que vem, a gente começa a divulgar o link para vocês que quiserem participar, e a gente quer te dar um e-book sobre como lidar com a ansiedade, como vencer a ansiedade, nós estamos trabalhando nele, vai ser um presente, se inscreveu, vai receber. Então fica ligado que eu tenho certeza que você vai amar. Tá bom? Um beijo grande no seu coração, Deus te abençoe e vai ser feliz, criatura, porque a humanidade precisa da tua felicidade. Até breve, gente. Até muito breve.